A gente já começa já, beleza? Deixa eu só acertar detalhes técnicos. Ah, a Márcia tá aqui, beleza. Fala, Márcia, já tô te colocando já no ar. Deixa eu só acertar detalhe aqui, beleza? O computador aqui tá lento pra caramba. Pera aí. Oi. Agora eu acho que foi. Vamos ver. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, beleza. O computador aqui tá muito lento, cara. Apesar de ser um computador atual, tá Aqui demais. também. Eu acho que é por causa da chuva, sabia? Deve ter sido. Deixa eu botar aqui. E aí, vai falando sobre o clipe aí, falando só pra gente trocar essa ideia enquanto eu vou resolvendo esse problema técnico. Ih, já até dei o play aqui. Não, espera você perguntar aí. Então, esse é o programa. Programa não, né? Transmissão online, sei lá o que é isso. Cinema Horizontes de Periferias. A gente está aqui com a Márcia Guzzo hoje. Márcia, já te conheço já há um bom tempo, já tenho uma certa, como é que se diz? Já fiz bastante trabalho com você e gostaria que você falasse um pouco assim sobre esse último trabalho que você fez, o, esse último videoclipe, o que você quis falar sobre essa música, enfim. Vamos trocar essa ideia aqui e depois a gente exibe o filme. Você Boa me ouviu? noite, Márcio. Boa noite a todos. Ouvi. Boa noite a Fica à todos vontade. que por casualidade venham aparecer nessa live. Eu sou Márcia Guzzo. Estou aqui hoje com o Márcio Grafite, do Coletivo Anticinema, com esse convite. Obrigado pelo convite. E vamos abrir aqui nossa live falando sobre clipes, cinemas, horizontes e periferias. Esse tema que sempre me interessa bastante. Cinema, não entendo tanto. Tenho aprendido muito com o Márcio. Horizontes, temos muitos pela frente. E periferias é a nossa vida, é a nossa linguagem, é a nossa vivência, né? Então, falar do clipe Outro Bar é sempre muito gratificante para mim, principalmente agora, né? Tendo vivenciado esse período de 2 anos, estando aí fora, na cidade do México, ter tido a felicidade de, principalmente, ter tido essa canção em especial como carro-chefe, né? Abrindo as portas na América Latina. Essa canção que tem metade em português, metade em espanhol. Um clipe gravado, como a gente chama sempre, em baixo custo, né? Com poucas possibilidades e desejos infinitos de alcançar o espaço sideral, o universo aí, com um pouco que a gente tem e fazendo muito. Então, essa canção em especial, ela foi. Tá fluindo, Márcio? Tá dando aqui erro de Tá? gravação, é isso? Não, tá fluindo de boa. Tá. Essa canção. Ah, que bom.
Essa canção especial, Outro Bar, ela foi composta junto com Mig Martins, numa situação atípica de um casal no Tem Tudo de Madureira, né? Para quem conhece bastante de Madureira, o Tem Tudo sempre foi um reduto da noite suburbana, carioca, desde o charme do funk, do samba, do pagode, de muitos estilos musicais. Então, em uma ocasião, eu por ali presenciei e vi uma cena e nem sei dizer como, mas essa cena virou uma canção. Então, digamos que eu musiquei uma cena cotidiana, né, de um casal ali em uma discussão interessante. Os dois estavam bêbados, assim, embriagados, né? E discutindo os dois entre si, relacionamento e muitas coisas. E quando nós decidimos lançar o álbum, dentre esses estilos musicais que o produtor desenvolveu, o Cassim, a gente decidiu que ela teria um estilo mais voltado aí para digamos, para um estilo mais, como eu posso dizer, tipo Amy Winehouse, né? Aquelas situações mais adversas e com uma sonoridade que lembrava aquela canção Rehab. Então, buscamos aí, dentro dessa sonoridade, algo que remetesse ali esse estilo musical. E me agradou muito a sonoridade, mas eu sentia que faltava nela alguma coisa, um melodrama, né? Do qual eu encontrei na língua espanhola, que tem muito do passado da gente dizer, o drama mexicano, né? Ou a novela mexicana. Então, parecia para mim aquele casal uma cena de novela mexicana. Então, levamos também para esse lado. E quando fomos gravar o clipe, né, nós fomos visualizando espaços no Rio de Janeiro, fazendo visitas em lugares onde a gente vivenciava também e onde eram comuns esse tipo de situação. Mas nós colocamos ali, junto com o Márcio, né, no desenvolvimento do roteiro, esse perfil da mulher mais bem resolvida, né? Em que vai, em que ela mesma se define, ela quer se encontrar. Então, tivemos algumas locações na Baixada Fluminense, no centro do Rio de Janeiro, na Zona Norte, na Feira dos Nordestinos, de tradições nordestinas. Então, dentro dessas locações, conseguimos alcançar aí localizações que acreditávamos que seriam importantes para esse clipe. E também alguns elementos que fazem parte assim desse universo, digamos, suburbano e também da Baixada Fluminense, né? O karaokê, o VLT, algumas coisas que um passeio pela Feira dos Nordestinos, coisas que a gente vivenciou também, né? No nosso passado como jovem e tudo, no Rio de Janeiro. Então, acredito que tenhamos chegado em um clipe musical bem interessante que abordou toda essa temática do Outro Bar. Faz alguma pergunta aí, Márcio. Não, eu queria falar assim que a gente vive a Baixada e o subúrbio são locais que têm imagens super legais, né? Assim, às vezes o Rio de Janeiro é só mostrado na questão da Zona Sul e um pouco do centro, Sim. mas a Baixada e o subúrbio do Rio de Janeiro, a Zona Norte em si, e a Zona Oeste também, tem locais super legais que às vezes as pessoas pouco exploram assim para estar filmando e estar mostrando que existe o outro lado do Rio de Janeiro. Então é legal a Verdade. gente explorar esses locais, porque são locais novos, são locais que têm uma identidade super legal e interessante, mostrando o Rio pelo outro lado, né? Não é, opa,
não é só praia, não é só Zona Sul. Apesar da gente já ter feito um clipe que também tem praia, esse foi o Sim. lado B também do disco, né? É verdade. Mostrando que existe um outro lado do Rio de Janeiro. Nossas origens, né? Porque às vezes fica muito isso, assim, Rio de Janeiro, praia, sol, Copacabana, Leblon, Ipanema, novela de Manuel Carlos, mas e aí? Existe outro lado, então é legal, assim, quando Sim. tem um amigo gringo, amigo meu americano, europeu, eu sempre trago para conhecer o lado de cá, às vezes andar de trem e saber que o Rio pertence a essa terra redonda e não essa terra plana em que acaba na Zona Sul ou no Leblon. Entendeu? Então é É isso, assim. verdade. A Eu gente fez o. atualmente estou aqui. Você tá numa parede aí de fundo de Travou. tijolo aí, ó. Travou aí para você? Você tá numa parede de fundo de tijolo aí, se eu não me engano, esse Tá fundo aí é travando um do. pouco. Oi, voltou? Oi, voltou. Você tá numa parede de fundo de tijolo aí, se eu não me engano, esse fundo aí é do. Acima das vaidades. Bem semelhante, né? Ao que a gente fez lá no MAN. É. Verdade. Então, se você Mas quiser foi falar mais interessante alguma coisa. você tocar nessa questão, né? Espacial. É interessante tocar nessa questão espacial, porque a gente tem aí um primeiro clipe, onde a gente. O Acima das Vaidades, que foi lançado primeiro, né? E foi na região ali do MAN também, uma grande parte foi filmada ali, outra parte na Zona Sul. Então, assim, também é interessante essa mudança de parâmetros para um outro clipe, quando a gente fecha com outro bar em outra visão, né? Digamos, outra visão espacial do Rio de Janeiro, como você falou, o outro lado, que muitas vezes as pessoas desconhecem, e acaba sendo um lugar novo, né? É interessante, por exemplo, você ver como que o Acima das Vaidades, as visualizações em relação a ele foram menores, por exemplo, do que a de outro bar, né? Onde a gente mostra um outro lugar e que teve um apelo público até bem maior do que, por exemplo, o que nós mostramos no Acima das Vaidades. E é interessante também ver por esse ponto de vista, né? Sabemos que o clipe Acima das Vaidades, ele teve uma questão ali nele, em relação ao momento em que aparece o seio feminino, uma certa proibição do YouTube, né, uma restrição, que não foi um nudismo, pelo contrário, né, foi um incentivo à amamentação materna, mas que, diferente do outro bar, tinha ali até um momento em que aparece uma bebida, mas ela não é o foco principal, então ela passa despercebida, mas em termos de visualizações, nós mostrando o outro lado do Rio de Janeiro, tivemos muito mais apelo público do que diretamente mostrar aquilo que a maioria do mundo já conhece, né? Márcio, Não, você está aí? entendi. É que eu tenho que, às vezes, eu desligo meu microfone aqui para você falar melhor. Eu acho legal a gente exibir o videoclipe, Márcia, para a galera ver. São poucos minutos, né? E depois a gente Tá. troca mais uma ideia. Deixa eu só. Uhum. Garrafas na mesa, um tempo pra pensar. Um brinde à liberdade de se reencontrar. Perdemos tanto tempo falando de sentimentos e agora só nos restam desentendimentos. Não temos mais motivos pra fingir assim. E logo agora nossa história vem chegando ao fim.
Pedes pra me regenerar. Pensa que não vejo, mas sente pena de mim. Não teve medo de me machucar. Terminou a noite estando em outro bar. Garrafas na mesa, um tempo pra pensar. E logo agora nossa história vem chegando ao fim. Pedes pra me regenerar. Pensa que não vejo, mas sente pena de mim. Não teve medo de me machucar. Terminou a noite estando em outro bar. Garrafas na mesa, um tempo pra pensar. Botellas em la mesa e tempo pra pensar. Pedes por la libertad de reencontrarse. Perdimos tanto tiempo hablando de sentimientos y ahora solo nos restan desentendimientos. No tenemos más motivos para fingir así y ahora mismo nuestra historia ven llegando a su fin. Me pides para me recuperar, pues no lo veo pero lo siento, qué pena de mí. No tuve miedo de me lastimar. Terminó la noche, estaba en otro bar. Botellas en la mesa y tiempo para pensar. Y ahora mismo nuestra historia ven llegando a su fin. Me pides para me recuperar, pues no lo veo pero lo siento, qué pena de mí. No tuve miedo de me lastimar. Terminó la noche, estaba en otro bar. Botellas en la mesa y tiempo para pensar. Aí, tá lindo. Vai. Não, tá aberto. Agora tá aberto, mas tá fechado. Live, Fala, Cléo. gatinha. Aqui, Fala, Cléo, ó. tudo bem? Chegou gente aqui, ó. Estamos em live, em transmissão direta, viu? Quem está falando com você, mamãe? É o Márcio. A gente está fazendo uma live aqui. Eu quero falar com ele. Mas não agora. Depois você conversa. Tá bom? É isso, então. Chegou uma galerinha aqui para filar o meu biscoitinho. Diga aí, Mas Márcio. diga, Márcia. Fala aí. Não, fala aí o que tu achou do videoclipe. O que você achou dessa Diga experiência aí, diga de aí criar? você. Qual é a pergunta? Por mais que tivesse um roteiro, tipo, teve coisas que a gente inventou lá na hora, lá, não existe um roteiro. Eu sou um cara que eu não sigo muito roteiro escrito, não, até porque eu acho que a ocasião conduz o roteiro. Então, por mais que a gente pense uma coisa, ela às vezes se altera, né? Porque a dificuldade, eu acho que a harmonia do ambiente também, ela vai se conduzindo e a gente vai criando um roteiro na hora. Fala um pouco sobre isso, assim, de tipo, improvisar, de criar essa história em que a Márcia encontra a outra Márcia. Interessante. Tá dando uma travada, mas vamos lá. Agora travou para mim sério aqui, Márcia. Funciona de... Oi, vai lá. Porém, no audiovisual... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Voltou. Então,
Ó, o pessoal que está aqui, ó, no Instagram, aparece aqui no YouTube para ver a nossa live. Tá funcionando aqui, ó. E aqui vocês, lá no YouTube, vocês vão ver o Márcio ao vivo. Aqui não. É só para vocês irem para lá o convite. Então, como estava comentando com você, improviso, né? Vai para um estúdio, por exemplo, para gravar uma canção, e a gente também vai para produzir na hora, a gente não tem um roteiro, né? Como a gente tem no audiovisual, um pré-roteiro, digamos assim, um roteiro adaptado. Noção do que vai acontecer, porque a gente define um ritmo e dentro daquele ritmo a gente tem infinitas possibilidades, né? Só que a diferença é que no audiovisual a gente não tem assim, você não está tão delimitado, você tem muito mais liberdade para poder fazer, ter intervenções de imagens e outras coisas que podem ser possíveis, por exemplo. Para aquela região portuária. A gente tinha uma ideia de que a gente queria uma imagem ali, naquela região. Seria aquela cena, por exemplo, que a gente iria iniciar, né? Iniciar o clipe com aquela cena. Então, assim, são coisas interessantes. A gente vai em cima de um roteiro e vai adaptando, vendo novas possibilidades. Eu digo muito mais você, né, como diretor, do que diretamente eu como artista ali, como pessoa no papel de um personagem, né? Fazia tempo até também que eu não atuava, então no audiovisual, digamos, tem essa diferencial, a atuação em vídeo, uma atuação de teatro. Eu tenho uma formação de teatro, eu não tenho uma formação de cinema. E vou lembrar aqui uma coisa interessante, quando a gente se conheceu, não sei se você vai lembrar disso, porque tem a memória muito fraca, mas eu comentei com você, não sei se você vai lembrar. Eu tenho memória fraca? Assim, cara, eu tenho muita vontade de participar de um filme ou de um clipe. Tem sim, tu é um peixe. E aí você falou assim, por acaso você já estudou cinema? Me deu um fora na época. E aí eu falei assim, não, nunca estudei cinema não, mas eu sou artista também, eu sou atriz, eu sou do teatro, né? Mas você acredita que seja a mesma coisa? E eu falei assim, não, eu sei que é diferente, mas eu fiquei com aquela pulga ali na cabeça. Eu falei assim, caramba, é mesmo, né? Tem tanta diferença, assim, porque você estudar com foco no teatro é muito diferente, né? O cinema, ele te dá muitas possibilidades. E eu venho aprendendo muito isso com essa questão dos clipes, né? Você no teatro tem um improviso, você tem um texto, você tem o teatro, você tem um improviso, você tem o texto, mas você tem que seguir ali aquele cronograma, né? E o cinema, você pode ter intervenções do qual você não esperava, e você pode recortar, e você pode editar. Então, assim, no teatro, por exemplo, você não tem edição, não tem isso. E no cinema você tem essa possibilidade das edições, né? Que é bem diferente. Mas que, claro, você tem que expressar a emoção, você tem que, da mesma forma, né, interpretar a cena, como todas as artes dramáticas. Mas isso é bem interessante, assim, vivenciar esse universo que foi bem novo. A diferença de atuação, de interpretação, né? Atuação do teatro para o cinema é que como o teatro você está mais distante, você tem que forçar mais o movimento. Se você fizer isso no vídeo, fica falso. Entendeu? Porque se você se expressar demais, você acaba transmitindo uma emoção muito falseada, entendeu? Então, não funciona tão bem. Mas a base é praticamente a mesma, né? A base da atuação. Né? Ele fica muito forçado, entendeu? Não fica uma coisa espontânea. O audiovisual ele é praticamente uma conversa de duas pessoas numa sala em que tem uma pessoa presenciando, mas muito próxima. Entendeu? Então, isso fica... se você forçar demais, isso vai ficar muito forçado, vai ficar muito falso. Sim.
Tem diretores que permitem também a criação do próprio personagem, do próprio ator. Outros não. Então, por exemplo, tem a Cidade de Deus e a galera improvisava demais. Entendeu? O Sim. diretor dava essa espontaneidade e esse direito para os atores de estar criando e colocando coisas na cena. Agora, outros diretores não. Mas no Cidade de Deus, o diretor entendeu que aquilo ali trazia mais força para o roteiro e para a interpretação em si. Então, Sim. ele deu carta branca. Falou, pode criar aí à vontade, galera. A partir daí, a galera começou a criar. Botar gíria, entendeu? Botar coisas que eles vivenciavam nas comunidades no filme, Sim. e aí funcionou muito melhor. Tem coisas também que, às vezes, o diretor faz, mas que na edição cai, porque não funciona tão bem. Por isso que a gente filma muito e tem muitas opções de escolha. Por quê? Porque aí a gente tem mais conteúdo para estar inserindo ali caso algo não funcione. Entendeu? Algum plano. Entendi. Isso para mim tudo, de certa forma, foi uma novidade, assim. Agora travou. Aqui. Travou, mas voltou. Tá oscilando. Cara, eu acho que todo trabalho audiovisual, para mim, é uma grande experiência. Entendeu? Tudo que eu faço na minha vida, assim, de audiovisual, de produção agora, de grafite também, é uma grande troca. Porque, às vezes, as pessoas me apresentam coisas que eu nunca Sim. tinha visto. Olhares que eu nunca vi na minha vida. Então, eu trago aquilo para mim e levo isso como uma experiência. Sim. Entendeu? Então, eu acredito na música com você também. Assim, tem músicos que você toca, faz um som e aí aprende alguma coisa com ele que você nunca viu ou nunca notou, entendeu? Sim. Cada artista tem a sua expressão, né? Cada artista tem a sua forma de expressar e que não tem certo nem errado, né? São apenas expressões diferentes e linguagens diversas, né? Para expressar mesmo, não a mesma coisa, mas expressar a arte no geral, seja no audiovisual, seja na música. O objetivo final é esse, né? A entrega de uma arte pura, de uma arte sensível, que afeta, que toca. Então, eu tenho certeza que o audiovisual sempre vem nesse direcionamento, e as vivências são muito importantes, né? Certamente, todas as suas vivências, sejam elas em diferentes áreas, somam para, no final, você ter a sua identidade, né? A sua marca registrada. E é isso que faz a marca de registrada de cada um. Eu posso contar uma história e você contar a mesma história do que eu. E certamente não vai ter melhor nem pior, vai ter vivências diferentes, formas de expressar diferente a mesma história. Então, eu acho que muito da arte vem dessa expressão e da vivência de cada um. E a nossa vivência, geralmente, ela se assemelha muito, eu digo a nossa, minha, a sua, né? Pela origem, porque a gente tem uma origem semelhante, né? A Baixada, o subúrbio, essa vivência. Até muito interessante, mudando um pouco do tema do clipe Outro Bar, mas falando de horizontes e periferias, eu queria até puxar aqui mais para esse lado. Eu, estando lá no México, eu recebi de presente esse livro aqui. Não fazendo não é merchandising, não, tá? Não é merchandising, não, mas. Fica à vontade. Minha câmera tá com filtro. Travou a imagem. Peraí. De longe tá parecendo melhor que de perto, né? Black Rio, cara, nos Black anos Rio, 70. Esse livro é A Grande África Sul, de André Diniz. O André Diniz é um escritor
que é muito interessante, né? Ele lançou um livro chamado Almanaque do Samba. E aí, Sim. na época, eu estava com um trabalho de samba, falando sobre o feitiço decente, né? E aí eu falei, caramba, que legal, quero conhecer esse escritor, porque a gente falando nessa temática, eu fiz um grupo chamado Feitiço Decente, tem um capítulo que ele fala sobre Noel Rosa, no Almanaque do Samba. E aí acabou que, ocasionalmente, eu conheci ele. Ele estava na região de Niterói, e aí a partir dele conheci também o Chico, um compositor que fazia parte de uma das composições do meu primeiro álbum, Leve e tudo. E aí a gente trocou essa ideia, assim, super legal e tal. E passou um tempo, ele também é deputado, e a gente se reencontrou a partir também dessa questão da literatura, e ele lançando esse livro, Black Rio, dos anos 70. E um amigo publicou, né, sobre o livro, falando sobre o livro, e aí eu falei, nossa, o André Diniz é fogo, nossa, eu quero esse livro. Aí ele viu lá que eu publiquei comentando com um amigo, ele, pô, vou te mandar um. Me mandou um exemplar, eu ainda estava lá no México, né? E aí minha mãe, quando foi me visitar, ela levou para mim o exemplar, porque ele enviou para minha casa, só que eu não tinha como pegar, né, aqui no Brasil. E aí minha mãe levou para mim. E aí eu fiquei super feliz de começar a ler, porque antes eu estava nesse momento muito forte do samba, e agora nesse outro momento mais fortemente trabalhando com soul, com funk, e a gente sempre é caminhando junto, né? Ele na linguagem literária, eu na linguagem musical. Ele na linguagem literária, eu na linguagem musical. E o interessante desse livro para mim, que até depois eu tenho que fazer um post sobre esse livro, foi que o mapeamento que ele faz, muito interessante, falando sobre os estilos, né, da soul music, falando das equipes de som, nas periferias do Rio de Janeiro. Então, é muito interessante, assim, eu fiquei muito, assim, impactada, porque eu sou nascida na Tijuca, mas eu fui criada em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Então, toda a minha infância e adolescência foi nessa região. Todo o meu, digamos assim, a minha origem e toda a minha essência vem a partir desse bairro de Irajá. E as adjacências, né? Irajá, Coleginho, Vista Alegre, Vila da Penha menos, talvez, mas muito ali naquele nicho. Irajá, Acari, Vista Alegre, Coleginho de Irajá. Então, assim, as maiores equipes de som vieram dessa região. Foi a região do Rio de Janeiro que tem a maior quantidade de equipes de som, né, no Rio de Janeiro, na época do movimento Black Rio, da década de 70. A única que meio que foge disso aí, desse roteiro, é a Furacão, né? Porque a Furacão veio de Petrópolis. Desse roteiro. Não, mas mais ou menos assim, porque tem o desenvolvimento. Deixa eu ver se assim, eu não digo surgimento, eu digo a Furacão ela vem de Petrópolis. Não, sim, eu entendi. Peraí. Aqui tinha Cashbox, tinha Estúdio 54. Né? Que é muito interessante. Sim, pô. Filó com a Noite do Chefe. É muito legal, cara. Deixa eu ver se eu acho o mapinha e te mostro aqui, ó. Maneiro. Achei uma. Olha que maneiro. Eu acho que não vai dar para ver porque eu tô com esse filtro. Dá para ver mais ou menos. Cara, e é muito legal que aqui, ó, ele bota Pequena África do Samba, né, que é mais a região aqui em cinza mais claro, da Gamboa Centro Saúde. Não dá para ver também que está invertido, né? Grande África Soul, que são as regiões mais escuras, tá vendo? Em todo o livro, Entendi. ele faz esse mapeamento, que isso é muito maneiro. E aí você vai olhando lá, você fica, caraca, eu vivi aqui. Por que essas influências, né, musicais, né? De onde vêm essas influências musicais? A gente tem que marcar um dia para ir lá no... A gente tem que marcar um dia para ir lá no Dr. Cid, que é o cara que foi um dos primeiros... Existe a briga entre a Dr. Cid e Mr. Funk Santos, né? O Funk Santos já é falecido. Mas o Dr. Cid,
é aquele cara que tá com 3 negros, uma foto do Carlos Vergara, tá escrito assim, poder no peito. Sim. Então, ele foi um dos caras que fundou a equipe em Oswaldo Cruz, eu não me lembro exatamente o nome da equipe, mas ele é um dos caras percussores da Black Music do Rio de Janeiro. Achei a página que eu queria comentar. Sim. Aí tu tinha que conhecer ele, que ele é gente boa pra caramba, ele mora em Oswaldo Cruz, eu fui lá entrevistar ele, Dr. Cid. E aí, Quero conhecer. E aqui, ó, o que eu estava falando, específico... Ah, desculpa. Não, pode falar, vai lá. Em especial, o que eu estava tentando comentar é esse mapeamento aqui que eu acho muito maneiro, tá vendo? As principais equipes de soul no município do Rio de Janeiro. Aí ele faz esse mapeamento, ó, Revolução da Mente, Célula Negra, Rick, Tropa da Bagunça, Retribuição, Uma Mente Numa Boa, Maxon, Black Power e Soul Grand Prix. Soul Grand Prix, perdão. E aí ele coloca as regiões, né? Aí tá, Irajá, Rocha Miranda, Oswaldo Cruz, Madureira, Cascadura, Penha Circular, Ramos, Bom Sucesso, Penha, Guadalupe, que são onde tiveram as maiores, em primeiro lugar, Vista Alegre, Revolução da Mente, Uma Mente Numa Boa, Maxon, Célula Negra, Retribuição, Rick, Tropa da Bagunça. 2, Região 2, Rocha Miranda, Black Power, Poluição, VIP Soul Grand Prix, Cashbox, Furacão 2000, Dynamic Sound, A Cova, JB Soul, JB Santos e Uma Mente Numa Boa. E 3, Estácio, Catumbi, Rio Comprido, equipes de Soul, Santos, equipes de Soul, Antigo Pôr do Som, Brasília Santos e Mr. Funk. Então, assim, essa divisão, que é muito interessante, que eu falei, tipo assim, é onde elas atuaram mais fortemente, como se fosse o território dos bailes, né? O mapa dos territórios dos bailes funk, é mais ou menos isso, é um mapa que dá ali esse roteiro das maiores equipes de sons, onde elas mais atuavam, né? No geral, era a região de onde eu vim. Irajá, em primeiro lugar, né? Guadalupe, Rocha Miranda, Oswaldo Cruz, Madureira e Cascadura. E depois Penha Circular, Olari e Ramos. Então, assim, às vezes a gente se pergunta, né? Muitas coisas que às vezes não tem resposta, você fica buscando respostas. Caramba, por que isso? Por que, gente, o que eu fui me meter a fazer um álbum, um EP, um segundo álbum, e que tem esse foco, né? Nessa linguagem, nessa sonoridade, que para muita gente, em algum momento, se perguntou, mas a Márcia, eu sempre ouvi ela cantando samba, eu sempre vi ela cantando funk, e agora ela está aí mais no funk soul, tipo, como se fosse algo diferente. Mas não é algo diferente, porque se você vê o tema do meu primeiro álbum, é um funk, groove, que é o leve, né? Que a gente já colocou nessa pegada mais groovada, porque vinha alguma coisa no subconsciente. E nesse EP do álbum, o da Yara, veio mais fortemente essa linguagem do soul, funk soul, né? Que tem ali as bases, sintetizadores, então isso foi muito interessante. Nesse livro, resumindo, fechando, eu achei muito legal, falei, caramba, agora sim, agora tudo faz sentido. Porque da onde vem, né, esse interesse por essa sonoridade, da onde estava vindo a ponto de chegar, por exemplo, o Outro Bar, ele tem forte também ali influência do soul, né? Na década de 70, na década de 80 e 90 também, existiam muitas equipes de... Na década de 70, 80, 90, existiam muitas equipes de funk, de black music no Rio de Janeiro, né? Que a coisa foi evoluindo. Hoje em dia, nem tanto. São poucas as equipes. Tem esses bailes da antiga aí que rola, que às vezes eu vou, que eu até, fui em uma aí que, cara, a minha mochila ficava balançando no chão, assim, ó, de alto-falante. Incrível. Lá em Madureira. Eu fiquei de bobeira. Quando dava o grave, a mochila balançava assim no chão. Nossa! E é legal isso, assim, porque quem divulgou a sonoridade da Black Music no Rio de Janeiro foram as equipes. Por quê? Porque muita coisa não tocava no rádio, algumas coisas até tocavam, porque o Big Boy trazia lá de
das viagens dele para os De Estados Unidos. fora, né? Mas, por exemplo, o Filó e muitos outros DJs tinham uma amizade com o comissário de bordo. Então, os caras traziam muita coisa de fora dos Estados Unidos e os caras, os DJs, as primeiras coisas que eles faziam era raspar o rótulo para ninguém saber quem estava cantando e aí ser um som exclusivo. Quem estava cantando para não perder a exclusividade ali, né, da novidade. Era raspar o rótulo e se você olhasse lá o DJ tocando lá, você nem ia saber quem era. Então tinha muito isso, assim. E a galera às vezes não reconhece hoje em dia não reconhece, mas a galera da antiga sim. Reconhece a importância das equipes, entendeu? Não é somente... Sim. Tinham poucas bandas. Era a banda Black Rio, Sandra de Sá, depois vem a União Black, depois vem o Da Fé com a banda Black Rio, que o Da Fé só gravou porque sobrou uma grana da banda Black Rio. Então aí fizeram o Da Fé, que o Da Fé não tinha banda. Então no primeiro disco do Da Fé, quem está tocando lá é a banda Black Rio. União Black. A foto do disco do União Black é no Astoria, que era um clube que existia ali no Catumbi, exatamente clube, né? Importantíssimo. Isso, onde tem uma chaminé. Você já viu ali, perto do Samboda? Uma chaminé grandona, abandonada. No meio do nada, assim, tem uma chaminé. Travou, Márcia. Já viu? Voltou. Você já viu aquela chaminé lá? Ali era o Astoria. O Astoria era o clube onde o Mr. Funk Santos fez o primeiro baile. Em 1969. Entendeu? E aí depois o clube foi demolido, aí o União Black fez a capa ali. A capa do disco do União Black. Que foi relançado pelo Charles Galvin. Do Titãs. E como a gente reunia gente, né? Naquela época. Em torno de uma cultura musical, de um movimento, assim, muito interessante. Sim, não existia tanta diversão igual hoje em dia, entendeu? Embora hoje seja um pouco escasso de diversão. Não, e principalmente para aquela zona, né? Para aquelas zonas mais afastadas, né? Fora do eixo, Zona Sul. E sem deixar de lado e deixar de mencionar que era um país racista, muito mais racista do que é hoje em dia, entendeu? Então, os negros se encontravam nesses locais porque... A diferença de hoje é que a gente tem mais informação, né? Sim. A gente tem mais informação, não se informa quem não quer e não tem interesse. Mas hoje em dia a gente tem mais informação sobre o assunto, muito mais. O Filó que tem várias ideias, várias histórias, cara, lendárias, assim, entendeu? Mas o Filó é apenas 1% do que essa galera black vivenciou na década de 90. Se você conversar com os blacks mesmo, que são outras pessoas que às vezes não têm tanto espaço para falar, 70. Lurdinha, por exemplo, tem histórias magníficas, entendeu? Piolho, dança muito, tem história magnífica. Então, é legal também deixar essa galera também falar. Porque às vezes fica muito focado no Filó, mas existem outras pessoas que viveram e querem falar também. Entendeu? É isso. Sim, claro. Mas é interessante, esse livro, ele tem ali um mapeamento muito interessante, não tem só uma visão, né? Tem vários depoimentos, tem um mapeamento de regiões, que isso é muito interessante. Como eu estava falando, assim, isso eu achei muito, assim, surpreendente, eu não estava esperando esse conteúdo no livro, mas que para mim explica muita coisa, assim, eu fiquei bem impressionada, impactada com isso, porque eu já li alguns outros livros também, né, sobre soul music, sobre movimento black e tudo, mas esse, no geral, ele teve ali uma parte documental bem mais forte, inclusive também é patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né, Secretaria de Cultura,
Então, temos alcançado assim, bons resultados com esses incentivos, né? Materiais muito bons, assim, que a gente tem feito literário, musical, audiovisual, então que a gente siga nessa linha de patrocínios pela prefeitura, pela secretaria, porque isso é muito importante para fermentar a arte, né, no nosso país, estando aí esses anos com muita dificuldade de realizar, concretizar trabalhos artísticos, então esses incentivos sempre vêm, assim, em bons momentos, né, que a gente tem a possibilidade de promover a arte de uma forma que a arte se sustente, né? Não é somente o artista por si só, né? E, geralmente a gente, fazendo arte independente, às vezes a gente se acostuma a criar artifícios para realizar, né? Mas quando tem esse apoio, a coisa flui com muito mais, não tranquilidade, porque não vou dizer tranquilidade, não seria a palavra certa, mas de uma forma mais justa, se é que assim se pode dizer, né? Um apoio. É isso. Falou tudo e falou muito. Travou aí, Márcio? Não, tá bem, tá, aqui tá rodando de boa. Aqui tá indo na boa. Ah, que bom. Queria levantar E só agora um ponto. vamos para os horizontes, né? Quais são os horizontes? Os horizontes é o que a gente está fazendo, cara. Já é uma possibilidade de futuro. Então, galera que está vendo, que está acompanhando, que vai acompanhar depois e que usa esses materiais que a gente elabora como estudo, como fonte de pesquisa, já é o horizonte já em si. Sim. Não é uma live somente de troca de ideia. Com certeza. Tem todo um desdobramento. Eu queria botar alguma coisa aqui, levantar um assunto aqui. A Baixada, na Fluminense, na década de 70, era o principal local de soul do Rio de Janeiro. Por quê? Porque aqui a gente estava um pouco longe da ditadura. Entendeu? Então, da repressão. Então, sim, a galera vinha para cá porque aqui os bailes ocorriam com um pouco mais de tranquilidade. Então, Belfor Roxo, na década de 70, pô, existiam uns bailes lá maneiríssimos, já aconteciam nos sindicatos, Sindicato dos Químicos, ali em Belfor Roxo, da galera que trabalhava ligada à Baia, né? Então, o Simonal ficou morando um tempo na Baixada, em Belfor Roxo. Temos histórias super legais. Enfim, queria só levantar essa bola. Temos muitas histórias para contar, né? Não, cara. Mas eu acho muito válido, muito necessário, assim, esse tipo de iniciativa, em que a gente traz o Rio de Janeiro por um todo, né? Hoje, nesse momento, eu estou aqui na Zona Sul, alocada por alguns meses, né, nesse retorno, mas é uma visão muito diferenciada. Às vezes até me surpreendo, assim, com questões assim tão comuns no dia a dia, da gente ter liberdade, nosso cabelo, forma de se expressar. E aqui em Ipanema, no geral, as pessoas têm uma visão bem diferente do que a gente, uma realidade também, né? Bem diferente do que a gente vive no resto do Rio de Janeiro, que nem é tão grande assim, né? Mas que não é uma cidade mas é tão dividido. uniforme. Nós somos muito, muito diversos no Rio de Janeiro. Do outro lado do túnel é outra história, entendeu? O Brasil, no geral, é diverso, né? O Brasil, no geral, é muito diverso. Mas o Rio de Janeiro, por si só, ele já é tão diverso, assim, que é como se representasse o Brasil inteiro, porque você vê aqui na Zona Sul uma realidade, visões diferenciadas, você vai para a Zona Norte, você vai para a Baixada, e você se depara com outras formas, né? De pensamento, outras realidades, isso é muito interessante, é muito rico, né? Ser do Rio de Janeiro. Até estando nesse período aí, em residência artística, se é assim que eu posso dizer, fora do Brasil, que é muito difícil para quem é do Rio de Janeiro ir para outro lugar sem voltar,
porque a gente é muito rico, a gente é muito abençoado, assim, em muitos sentidos, né? A gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem essas intempéries naturais, a gente tem alguns contratempos, a gente tem violência, a gente tem outras coisas que são a partir do homem, né? Criados pelo homem, infelizmente. Mas ou chuvas, né? Chuvas fortíssimas e tudo, que chega a inundar, mas não chega a se comparar a um terremoto, um furacão, um tornado, um tsunami, né? Então é muito difícil para quem é do Rio de Janeiro ir sem voltar, porque o nosso coração fica aqui e a nossa terra é muito diversa. Temos muito que mostrar só estando no Rio de Janeiro, né? É isso, falou tudo aí. Achei super legal. 54 minutos e 34, 35, 36, 37 agora. Achei que tá valendo. Valeu de trocar essa ideia. E exibir o videoclipe. Quem quiser ver o videoclipe de novo também, Tá valendo, tá valendo. Assiste lá na página da Márcia Guzzo. O videoclipe tá lá. Acima das Vaidades, tá lá também. Outro Bar. Tem as músicas Outro também bar. que você pode ouvir. Praia de Itaipuaçu, você pode ouvir, né? Praia de Itaipuaçu. Tem as músicas também, tá no Spotify, tá no Deezer, Sim. Tá nas redes sociais, tá no Instagram, Márcia Guzzo. Do primeiro álbum, as músicas no Spotify. Isso aí. Galera, obrigado pelo convite, Márcio. Estamos chegando ao fim, né? Acho que já, tipo, já deu o quê? Entendi. Então, 55. vou agradecer o convite. Fica à vontade aí. Agradecer o convite aqui a quem nos acompanhou pelo Instagram, porque eu abri aqui a transmissão direta pelo Instagram. Né? Quem tiver interesse depois a assistir tudo completo, tá no YouTube, do Coletivo Anticinema. Agradecer o convite do coletivo em geral, por estar sempre nessa parceria, né, nos clipes que a gente tem realizado ao longo desses anos anteriores, e que futuramente a gente possa produzir muito mais, entregar, usa muita palavra agora, né? Entregar, a gente possa entregar muita coisa, que a gente tenha muito apoio e incentivo às artes, e a gente possa ter a possibilidade de mostrar muito mais desse outro lado do Rio de Janeiro, das nossas periferias, nossos horizontes, e que o audiovisual esteja inserido nessa linguagem, a união da música, da linguagem da música com o audiovisual. Às vezes uma música aparece por aqui, hoje ela deve estar ocupada, deve estar lá no plantão dela, que ela trabalha lá em São Gonçalo, e às vezes trabalha de plantão. Às vezes ela aparece para dar uma ajuda, mas hoje ela deve estar ocupada. Abraço para a Gisele Mamusca, minha irmã de São Gonçalo. Abraço para a foi aluna. Mamusca. Não participou diretamente dos clipes, mas participou indiretamente de tudo. Uma hora ela vai aparecer. Deixa só rolar a oportunidade para ela e ela chega. Então é isso. Valeu, Márcia. Obrigadão. É isso aí. Pela participação. Obrigada a você, Márcio, pelo convite. É isso. Tamo junto. Vamos trocar uma ideia qualquer hora dessa. Vamos ver se a gente marca de ir lá no Doutor City. Tamo junto. Tá? Bora, comigo mesmo. Adoraria. Manda um abraço para a Cléo. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Mando sim. Ela já chegou aqui já na escola toda feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, galera, esse foi o Cinema Horizontes e Periferias. Um projeto contemplado no edital Cultura Presente nas Redes, Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizado pelo Coletivo Anticinema e por mim, Márcio Grafite. Tamo junto, valeu, abraço a todos e em breve a gente troca mais uma ideia. Valeu? Tudo de bom aí, valeu, fui!